Boa noite, meus amigos. Estou voltando aí com mais um vídeo aqui no canal. Continuando o assunto aí, falando sobre as curiosidades da Bíblia. Algumas curiosidades que a Bíblia aí nos traz, tá certo? Então, no vídeo passado, estávamos falando sobre Maria, se ela teve outros filhos além de Jesus. Nós vimos que ela teve 4 filhos homens e teve filhas mulheres também, tá certo? Continuando o assunto aí, meus irmãos, meus amigos, sobre as curiosidades da Bíblia, eu quero trazer hoje mais algumas curiosidades que são acerca dos apóstolos e dos irmãos de Jesus também. Não sei se você já reparou, mas se você ler a lista dos 12 apóstolos, você vai ver que nem todas as listas vão bater os nomes. Então eu quero convidar você aí para estar vendo comigo mais essa curiosidade, abrindo sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículos de 2 até o versículo 4, tá certo? Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo de 2 a 4, diz assim: Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, que o traiu. Então aqui a lista que o apóstolo Mateus nos traz acerca dos 12 apóstolos de Jesus. Agora eu quero convidar você a abrir aí sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 3, e versículos de 16 a 19. Diz assim: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananita, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. Então esta é a lista que Marcos nos dá. Agora vamos para a lista dos apóstolos no Evangelho de Lucas. Então aqui em Lucas, capítulo 6, quero te convidar a abrir lá, Lucas, capítulo 6, e versículos de 14 até o versículo 16. Diz assim: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o que o traiu. Então, como eu já disse, se você reparar aí com bastante atenção, pegue essas três listas dos apóstolos, você vai ver que os nomes não vão bater. Alguns nomes podem estar diferentes porque as pessoas eram conhecidas pelo nome do seu pai, ou pelo local onde ele morava, mas sendo a mesma pessoa. Mas eu vou mostrar aí que teve um dos apóstolos que foi substituído pelo nome de outra pessoa, tá certo? Então eu estou aqui com as 3 listas aqui, eu vou falando aí, você presta atenção. Pedro e André. Então Pedro e André são irmãos e eram pescadores.
Temos Tiago e João. Esse Tiago e João são irmãos. Os dois são filhos de Zebedeu. Temos aí Filipe e Bartolomeu. Temos Tomé. Nós temos aí Mateus, que também é conhecido como Levi. Temos Tiago, filho de Alfeu, tá certo? Temos aí também Lebeu ou Tadeu. Aqui na lista de Mateus ele é chamado de Lebeu ou Tadeu. Lá na lista de Marcos ele é chamado apenas de Tadeu. Temos aqui Simão, o cananita. Simão cananita, ele não é um cananeu, ele é um cananita, é diferente. Porque ele é nascido em Caná, da Judéia. E temos Judas Iscariotes, que é aquele que traiu Jesus. Aqui na lista de Marcos, seguindo a ordem, Simão, que foi colocado o nome de Pedro, ou também pode ser chamado de Cefas. Pedro quer dizer pequena rocha, ou pequena pedra, fragmento de rocha. Tiago e João são irmãos, ambos filhos de Zebedeu. Temos André, que é irmão de Pedro. Filipe. Temos Bartolomeu, que também pode ser chamado de Natanael. Temos Mateus, que também pode ser chamado de Levi. Tomé. Tiago, filho de Alfeu. Temos Tadeu, que no evangelho de Mateus era chamado também de Lebeu. Temos Simão cananita e Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, tá certo? Agora eu quero que você preste bem atenção na lista que Lucas nos dá. Olha só, Lucas nos dá aqui na lista dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus: Simão Pedro, André, irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, filho de Zebedeu, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes. Você consegue ver aí que mudou alguma coisa aqui na lista de Lucas? O que mudou na lista de Lucas? Como eu disse, alguns nomes mudam alguma coisa, mas é a mesma pessoa. Por exemplo, aqui Simão, que na lista ali de Mateus e de Marcos ele é chamado de Simão o cananita, porque ele é de Caná. Aqui ele é chamado de Simão Zelote, mas é a mesma pessoa. Mas eu quero que você note aí que um nome que estava na lista de Marcos e que estava na lista de Mateus não está na lista aqui de Lucas. E quem é essa pessoa que não está aqui? Essa pessoa é Lebeu ou Tadeu. Então não sabemos o porquê que esse camarada chamado Lebeu, conhecido também por Tadeu, ele não entra na lista dos 12 apóstolos que temos aqui em Lucas. No nome, em lugar de Tadeu ou Lebeu aqui, se você tiver sua Bíblia aí, confira. No lugar de Lebeu ou Tadeu, nós temos aqui Judas, irmão de Tiago, certo? Então presta atenção, que na lista de Lucas é totalmente diferente da lista de Mateus e de Marcos. Porque Lucas aqui, no lugar de Lebeu ou Tadeu, colocou Judas, irmão de Tiago. Agora a pergunta aqui é: quem é Judas, irmão de Tiago? Esse Judas, irmão de Tiago, não é Judas Iscariotes. Nós vimos que Judas Iscariotes ele está em todas as listas dos 12 apóstolos.
Esse Judas aqui, Lucas diz que esse Judas, ele é irmão de Tiago. A questão é, quem é Tiago? Esse Tiago não pode ser Tiago, filho de Zebedeu. Porque o que nós conhecemos de Tiago, filho de Zebedeu, seu irmão é João, o apóstolo amado. Esse Judas também, ele não pode ser irmão desse outro Tiago, que é o Tiago, filho de Alfeu. Embora alguém pode dizer, não, esse Judas então ele é irmão do Tiago, filho de Alfeu. Também não é. Lucas nos diz que esse Judas é conhecido como sendo irmão de Tiago. Então, quem que é Judas, irmão de Tiago? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, tá certo? Vamos lá em Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Atos, capítulo 21, versículo 17 e versículo 18. Diz assim, mais uma vez, um relato aqui escrito por Lucas. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. Então, quem é Judas e quem é Tiago? Ou quem é Judas, irmão de Tiago também? Diz aqui que eles entraram na casa desse Tiago. Aquele Judas, que está na lista dos 12 apóstolos, é chamado ou conhecido como Judas, irmão de Tiago. Eu quero convidar você aí lá no livro de Gálatas. Vamos em Gálatas. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 18 e versículo 19. Gálatas 1, 18 e 19. Que diz assim: depois, passados 3 anos, eu fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ou seja, eu não vi mais ninguém dos apóstolos, só vi Pedro. E a outra pessoa que eu vi foi Tiago, irmão do Senhor. Ou seja, Tiago, irmão de Jesus, que era ali um dos principais da igreja de Jerusalém também. Ele estava na liderança da igreja de Jerusalém. Tiago, irmão de Jesus. Agora, quem que é aquele Judas que Lucas está colocando como fazendo parte dos 12 apóstolos? Ele diz que aquele Judas, ele é irmão de Tiago. Quem é Tiago? Tiago é irmão do Senhor. Lembre que no vídeo passado eu falei que Jesus tinha 4 irmãos homens, que era José, era Tiago, era Judas e Simão. Então 2 de seus irmãos escreveram cartas para nós. Tiago escreveu o livro de Tiago. E Judas também escreveu a epístola de Judas. Então quem que é esse Judas aqui? Eu quero convidar você aí, ainda em Atos dos Apóstolos, nós estamos em Atos, né? Estamos em Gálatas, eu volto para Atos. Atos, capítulo 15. Vamos lá, Atos, capítulo 15, versículo 27 e versículo 32. Atos 15, 27.
Diz assim: enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, por palavra, vos anunciarão também as mesmas coisas. Então, tanto Tiago quanto Judas fazia parte da liderança da igreja de Jerusalém. Ainda no capítulo 15 de Atos, e o versículo é o versículo de número 32, que diz assim: depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Então os irmãos de Jesus, dois dos seus irmãos, Tiago e Judas, foram peças fundamentais usadas na igreja de Jerusalém. Mas respondendo àquela pergunta de quem é Judas, que Lucas nos descreve ali, dizendo que esse Judas ele é irmão de Tiago, colocando ele como um dos 12 apóstolos no lugar de Tadeu ou Lebeu. Então, quero te convidar, abra sua Bíblia em Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Aqui, esse Tiago é Tiago, irmão do Senhor, o irmão de Jesus. Embora aqui ele não se coloque como sendo irmão de Jesus, ele coloca como sendo servo de Deus, servo de Jesus Cristo. Mas respondendo à pergunta de quem é Judas, irmão de Tiago, quem é aquele Judas, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia aí na carta de Judas. Carta de Judas, versículo 1, que diz assim. Então lembre que Tiago se apresenta como sendo servo de Deus e servo de Jesus Cristo. Judas, olha como ele se apresenta. Judas, servo de Jesus Cristo. Tanto Tiago quanto Judas se apresentam como servos de Jesus Cristo. Mas para que nós possamos saber quem é esse Judas de fato, ele diz que ele é servo de Jesus Cristo e ele é irmão de Tiago. Então esse Judas, ele é irmão de Tiago, ou seja, portanto, logo, esse Judas, ele é também irmão de Jesus. Agora, voltando à pergunta lá, sobre o Evangelho de Lucas, tá certo? Em Lucas capítulo 6, então Lucas capítulo 6, versículos de 14 a 16, no versículo 16, Lucas troca Tadeu ou Lebeu e coloca no lugar aqui Judas. Olha só, vou ler no versículo. Vamos ler do 14 ao 16. Simão, o qual também chamou Pedro, André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Então veja que Judas, irmão de Jesus, é colocado aqui na lista dos 12 apóstolos também, colocado por Lucas. Você pode ver que aqui na lista dos 12, no Evangelho de Lucas, Tadeu não faz parte dessa lista. Tadeu, conhecido também como Lebeu, tá certo? Então são curiosidades da Bíblia que talvez você nunca percebeu, tá certo? Então eu espero que eu possa ter te ajudado aí em alguma coisa. Eu falei que você pode estar fazendo várias perguntas aqui para que eu possa estar respondendo. Então, respondendo a pergunta aí
do irmão Gustavo, que me perguntou se de fato o Judas que traiu Jesus, se tinha alguma possibilidade dele ser o mesmo Judas, irmão de Jesus e Tiago. Então eu quero dizer que a probabilidade é zero. Jesus ele foi traído por Judas Iscariotes. Então nós temos dois Judas aqui na lista dos 12 apóstolos, Judas Iscariotes e Judas, irmão de Jesus, tá certo? Então um forte abraço, fico com Deus e até o próximo vídeo. Peço que você possa estar fazendo pergunta aí, mandando sugestões, se você quer que eu esteja aí falando sobre um outro assunto. Mas eu quero dizer então que eu vou estar aí com mais uma série de vídeos aí, com mais outros vídeos, continuando aí, falando acerca das curiosidades da Bíblia, tá certo? Você aí, quero pedir para você que não é inscrito no canal, que você possa estar se inscrevendo e deixando o seu joinha aí, seu like aí, de gostei. E pode estar comentando aí também. Então, quero agradecer a você também que já é inscrito. E um forte abraço aí para cada um, tá certo? Fique com Deus e até o próximo vídeo.